estamos de volta com mais um bloco de informação dentro do nosso Jornal da Manhã da Jovem Pan, parte local Joinville. E agora, para a gente falar de um assunto bastante interessante. A plataforma de serviços de streaming Netflix resolveu, então, mudar algumas ações no mercado para recuperar perdas de 25% das ações no último trimestre. E uma das ações iniciadas pela empresa foi abrir um restaurante nos Estados Unidos e também lojas físicas da marca a partir de 2025. O caso da Netflix chama a atenção para focarmos no tema sobre um momento de mudanças que geralmente surge, em qualquer negócio. Sobre esse assunto, estamos ao vivo, de forma remota, com um especialista em transformação de negócios e autor dos livros Gestão do Amanhã e Estratégia Adaptativa, o Sandro Magaldi, que já está ao vivo conosco e conectado. Sandro, bom dia. Primeiro, é um prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Fernando. O prazer é meu estar com vocês, toda a turma de Joinville, os ouvintes. História interessante, né, Fernando? História que tem a ver com o nosso dia a dia e mostra algumas mudanças importantes aí no mundo empresarial, né? É verdade, isso inclusive faz lembrar aquela frase, né? Na natureza nada se perde, tudo se transforma, né, Sandro? Ô, Fernando, o ponto fundamental é que, se a gente for observar, a sociedade passa por mudanças muito importantes, né, Fernando? Não é só no mundo dos negócios. Veja como hoje a instantaneidade das coisas é uma realidade, como é só pensar uma coisa, até pensando nos nossos padrões de consumo. Muito do que a gente consome hoje, 5 anos atrás, eram empresas que até nem existiam, Fernando. Isso é inédito, não era assim no passado. Então, essas mudanças são cada vez mais uma constante e o empresário, a empresária, tem de estar muito atentos a todas essas transformações. Ô Sandro, por exemplo, o caso dessa mudança de postura da Netflix representa que um cenário para um negócio que alcança um devido patamar de mercado e Sim. depois começa a oscilar. Como é que você acompanha e analisa tudo isso? É muito interessante essa história. Vamos só dar um contexto, Fernando. A Netflix hoje, no mundo todo, ela tem mais de 200 milhões de assinantes. 200 milhões. Só nos Estados Unidos, onde ela começou essa iniciativa que você comentou, primeiro com restaurantes, posteriormente ela vai abrir lojas, ela tem mais de 60 milhões de assinantes. Fernando, se eu for pensar, é um êxito, um sucesso. Mas como essa empresa hoje, e olha que dá para fazer uma correlação com os amigos e amigas que estão nos ouvindo. Como essa empresa hoje captura o valor do cliente? Ou seja, como ela gera receita? Hoje ela gera receita por um único modelo de negócio, você concorda? Vendendo assinatura, não é? É a única forma que ela ganha dinheiro. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, ela tem um negócio de anúncios, tem uma modalidade de assinatura onde ela ganha negócio de anúncios, mas a grana mesmo vem da captura das assinaturas desses 200 milhões de pessoas. Aí tem duas coisas para a gente pensar, Fernando. Primeiro, você concorda que essas pessoas têm outras demandas? Sim. Essas pessoas têm outras necessidades? Essas pessoas têm outras demandas relacionadas ao entretenimento. Então, peraí, esses 200 milhões aí têm outras necessidades que eu posso atender. Segundo, até pela natureza do negócio da Netflix, as produções acabam gerando conexão emocional. Nossa, você gosta daquela série, você pega lá aquele Stranger Things, você quer usar camisa, você se sente pertencendo, é da minha época, aquilo, né? Você se identifica e gera conexão emocional com a marca. Aí qual que é a reflexão? Ora, se eu tenho se esses clientes, eu tenho clientes que têm demandas não atendidas que eu posso atender, se esses clientes já têm uma conexão emocional com o meu negócio, por que eu não gero outros negócios para capturar mais valor desse processo? É daí que vem essas iniciativas da Netflix, né? Então eu vou buscar aproveitar que eu tenho uma conexão já estabelecida com uma base larga de clientes e testar outros modelos de negócios para capturar mais valor dessa turma, aumentando o meu faturamento. Você sabe que ontem mesmo ela noticiou outra informação que eu posso atualizar aqui o amigo ouvinte? Em São Paulo, você sabe aquela série Stranger Things, da molecada dos anos 80? Tem uma sorveteria clássica lá, né? Uma sorveteria onde eles se reúnem e tal, virou algo mais cool e tal. Você sabe que ela fez uma parceria aqui no Brasil, Fernando, com uma rede de sorveterias, ela vai fazer uma franquia só daquela sorveteria? Vão abrir 9 no Brasil. Sorveteria. Netflix não. Vai ser o nome daquela sorveteria do Stranger Things by Netflix. Olha como. Então, aí qual que é a nossa lição? Puxa, se eu tenho clientes engajados com o meu negócio, se esses clientes têm outras necessidades,
se eu tenho a possibilidade de gerar outras oportunidades de negócio, é aí que vem uma oportunidade importante para a gente pensar. Sandro, eu quero até aproveitar o enfoque dessa tua resposta, ainda falando da Netflix, né? A marca dominava um mercado que foi inovador. Agora abriu um restaurante lá na Califórnia, planeja abrir as lojas, como a gente comentou aqui, ou seja, vai atuar no mercado mais concorrido. E aí a pergunta que eu lhe faço justamente é sobre isso. Qual deve ser, na tua opinião, o enfoque de quem tem, né, esses planos de risco, por exemplo, baseado até na força de uma marca? Excelente pergunta. São duas perspectivas para a gente ter em mente. A primeira, a mais importante, eu tenho uma base de clientes ou a possibilidade de impactar uma base de clientes que seja representativa. Eu tenho isso, quer dizer, eu tenho essa possibilidade. A minha marca se relaciona com uma base de clientes já em razões, em bases periódicas. Eu tenho essa conexão. E aí vem a segunda que está relacionada à primeira, Fernando. Eu consigo fazer alguma coisa diferente para atender a demanda dele? Veja, se eu for construir um restaurante igual a todos os outros, por que que ele vai se deslocar até meu ponto de venda? Por que que ele vai se deslocar até o meu espaço? Então eu tenho que primeiro entender se eu tenho um mercado pujante que faça sentido o meu investimento, e segundo, tem que estar claro que eu vou prover uma experiência que seja superior. Porque veja, eu sou reconhecido hoje como uma plataforma de vídeo. Eu não sou reconhecido hoje como restaurante. Então, por que que um indivíduo vai se deslocar até meu restaurante? Tem que ter algum atributo ou atributos que falam, nossa, isso daqui é muito relevante. É aí que eu vejo um desafio, viu, Fernando? Muitas vezes o empreendedor tem ideias aparentemente muito boas, mas esquece, entre aspas, de refletir sobre ele consegue executar aquela ideia de forma diferenciada? Ou seja, qual que é a vantagem que o cliente vai ter, qual que é o benefício que o cliente vai ter em adquirir esse produto ou serviço dele em relação às concorrentes. Se essa conta, se essa lógica não estiver fechada, vai ser difícil atrair clientes, já que esses clientes, como você disse, já estão habituados com outro padrão de consumo. A gente sempre comenta aqui e ouve falar de vários especialistas, né, Sandro, que a determinação, a dedicação e a resiliência não podem sair do cardápio diário de um empreendedor, né? E essas mudanças de estratégia geralmente exigem, né, essa alteração da cultura da empresa e também da gestão, que é quase como uma nova empresa dentro de um mesmo negócio. Sandro, qual é o desafio, então, para quem, de repente, quer essa metamorfose seja bem sucedida, vamos dizer assim? Eu creio que você foi num ponto essencial, né? A chamada cultura organizacional. Porque veja, Fernando, como você colocou no início, as empresas elas não estão tão habituadas a se transformar. Nós vivemos num ambiente onde é mais seguro a estabilidade e manutenção da operação do seu negócio. Nós estamos entrando num outro ambiente, já entramos em outro ambiente, onde a necessidade da mudança não é só recomendável, como ela é mandatória. A Netflix não está fazendo isso apenas que ela deseja. O fato é que ela está sendo muito penalizada, ela está tendo uma diminuição do número de assinantes, a margem com o negócio de assinantes é baixa, caiu 20% o valor das ações da Netflix no último semestre. Então, o que ela está fazendo? Está buscando alternativas. Então, uma Netflix que já nasceu nesse novo contexto tem que se transformar. Isso demonstra que todas as empresas têm que se transformar, só que esse padrão não é o usual para as empresas. Como nós não nos acostumamos com esse padrão de comportamento organizacional, é necessário nós, aos poucos, mas de forma propositiva, frequente e constante, introjetar essa nova visão da necessidade da adaptação. E para isso eu tenho que mudar minha cultura. Como eu mudo a cultura de um negócio, de um projeto, de uma empresa, eu mudo a cultura mudando a cabeça das pessoas, mudando a mentalidade das pessoas, trazendo um novo repertório, mostrando a importância da mudança. E aí, quais são as nossas práticas que nós temos estudado muito, que tem dado mais certo, Fernando? Começa pequeno. Você tem que inovar, tem que mudar, tem que se transformar. Busca alguma iniciativa, algum projeto com potencial de resultado interessante, mas que não seja de alta complexidade. Por quê? Para você aprender, para que a sua organização aprenda, para que você saiba como mobilizar recursos, como envolver as pessoas. Com isso, olha que interessante. Aos poucos você vai transformando o seu sistema de pensamentos, ao pouco você vai transformando o repertório das pessoas e, como consequência, a cultura da empresa. Steve Jobs tinha uma frase ótima, Fernando. Ele falava o seguinte, ó: sonha grande,
Sonha grande, sonha grande. Começa do mais simples para o mais complexo e acelera. Então, eu creio que isso enuncia bem o conjunto ou o comportamento resiliente que as pessoas, que os empresários, as empresárias, os líderes, as líderes executivos devem ter para conseguir dar conta de todas essas transformações do ambiente. Que tem um monte de oportunidade por aí. A boa notícia é essa. Agora eu tenho que saber, de fato, capturar essas oportunidades. Ter discernimento, né, Sandro? Sandro Magaldi, Exatamente. especialista em transformação de negócios e autor dos livros Gestão do Amanhã e Estratégia Adaptativa. Sandro, prazer tê-lo conosco aqui, de muito aprendizado esse nosso bate-papo. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade aqui no Jornal da Manhã. Um grande abraço, contem sempre comigo. Boa semana a você e todos os amigos ouvintes. Valeu, Sandro.